Clube do Enem te ensina operações, sistema posicional e divisibilidade. Eu sou o professor Gustavo Reis. Se derrubar, é pênalti, deixa pra mim que eu vou te ensinar. As 4 operações aritméticas elementares, soma, subtração, multiplicação e divisão, estarão sem nenhuma dúvida presentes ao longo de toda a prova do Enem. É sua missão saber realizar essas 4 operações básicas e também, é claro, conhecer as principais tabuadas para poder ganhar alguma velocidade na hora de realizar as operações. Vou apenas ilustrar alguns detalhes mais importantes a respeito das principais operações. Por exemplo, quando nós formos somar 2 números decimais inexatos, números com vírgula, como vocês estão vendo, a primeira providência é alinhar as vírgulas, não comece antes de fazer isso. Segunda providência, usar sempre que necessário o método da reserva, conhecido como vai um. De novo, não vou revisar, mas tem que saber somar números usando a técnica do vai um sempre que necessário. Se for uma subtração, a estratégia é exatamente a mesma. Alinhe as vírgulas e use sempre que necessário o método do empréstimo, conhecido também como empresta 1. Quando os números em questão não tiverem o mesmo número de casas decimais, nós temos que tomar uma providência preliminar. Observe que dos 4 termos dessa soma, um deles tem 3 casas decimais, o 4,231. Nós só começaremos a somar quando todos os termos tiverem o mesmo número de casas decimais. E para poder chegar lá, a gente completa com zeros à direita sempre que necessário. E o quarto e o último 12, número inteiro, ganha vírgula depois da unidade e 3 zeros na sequência. A partir daí, a gente soma usando a mesma estratégia clássica do vai um. Quando eu for convidado a realizar uma multiplicação de números decimais inexatos, ou seja, com casas decimais depois da vírgula, eu realizo a multiplicação como se as vírgulas não existissem em um primeiro momento. Nesse caso, eu começo pelo 2, o número mais à direita do segundo fator do produto, e multiplico 2 por 1.843. Resultado, 3.686. Em seguida, eu multiplico 1.843 por 5 e coloco o resultado deslocado uma casa decimal para a esquerda em relação ao resultado anterior. Realizadas todas as multiplicações, a gente pode somar. Isso nos conduz, nesse caso, a 95.836. Está na hora de contar as casas decimais dos fatores do nosso produto. 2 casas no primeiro fator, 1 casa no segundo, totalizam 3 casas decimais. E é isso que a gente vai transportar para o nosso resultado, colocando a vírgula antes da primeira das 3 casas. Falando agora de divisão, vamos imaginar que eu tenho que dividir 231 por 4. A minha primeira missão é observar quem está dentro da chave, aquele L se chama chave da divisão, e perguntar para o primeiro dígito do nosso dividendo, o número que está fora da chave, se o 4, o número de dentro da chave, cabe no 2. Não cabe, nesse caso o 2 vai pedir ajuda para o 3, e aí vocês concluirão que o 4 cabe sim no 23. Nesse caso você pergunta por quem eu multiplico o número 4 para chegar o mais perto possível do 23 sem ultrapassar esse valor. Por 5. 4 vezes 5 dá 20. Colocamos o 20 embaixo do 23 e o subtraímos dele. 23 menos 20 dá 3. Repetimos o processo pedindo ajuda para o 1, o número da unidade que ainda não foi usado e, portanto, desce para ajudar. Quantas vezes o 4 cabe no 31? Vocês dirão 7 sem ultrapassar. Não esquece, 7 vezes 4, 28. Transportamos o 28 de sinal trocado. 31 menos 28 dá 3. E nesse momento nós interrompemos a nossa divisão. Interrompemos porque não resta nenhum outro dígito a ser baixado a partir do 231 e nesse momento nós não queremos invadir o terreno da divisão com casas decimais. O resto sempre será um número que pertence ao intervalo que vai de 0 até uma unidade menos que o divisor, nesse caso 4, portanto nós teremos resto de 0 a 3. Se nós levarmos em consideração as conclusões a que chegamos observando o resultado dessa divisão, nós diremos que o número 231, nosso dividendo, pode ser expresso como 4 divisor vezes
vezes 57 o resultado da divisão ou quociente, mais 3 o resto da divisão. Informalmente, nós diríamos que o 4 cabe 57 vezes no 231 e ainda resta uma sobra de 3 unidades que não podem ser reunidas, portanto, formando um 58º conjunto de 4 unidades. O nosso sistema de representação numérica é realmente muito inteligente, embora a gente não pense muito nisso o tempo todo. Nós só temos 10 dígitos para representar qualquer quantidade. E nós conseguimos isso por intermédio de um recurso muito inteligente em que cada dígito muda de valor de acordo com a posição que ele ocupa em um determinado número. Esse sistema é o chamado sistema posicional decimal. Observem que partindo da unidade 10 na 0, que é a mesma coisa que 1, e migrando da direita para a esquerda, vocês encontram a dezena como 10 na primeira potência, a centena como 10 ao quadrado, o milhar como 10 ao cubo e assim sucessivamente. Cada uma das casas que pode ser ocupada por um dígito irá valer algo de acordo com a sua posição. Vamos a um exemplo, 3.728, se eu quiser revelar quem esse número de fato representa. Eu observo que 3 está na casa do milhar, 7 na casa da centena, 2 na dezena e 8 na unidade. Isso me permite dizer que esse número, na verdade, traduz 3 milhares, 7 centenas, 2 dezenas e 8 unidades, o que é equivalente a dizer 3 vezes 10 ao cubo, 7 vezes 2 ao quadrado, 2 vezes 10 na primeira potência e, finalmente, 8 vezes 10 na 0. Não é genial? E esse sistema mágico serve até nas circunstâncias em que vocês quiserem representar números decimais propriamente ditos. Nesses casos, vocês trocarão o sinal do expoente. Observa, 10 na menos 1, 1 décimo é a mesma coisa que 0,1. 10 na menos 2, 1 centésimo é 0,01 e assim sucessivamente à medida em que vocês diminuírem uma unidade de cada vez do expoente da base 10, vocês estarão revelando a quantidade representada a partir de cada uma das casas decimais que vocês terão à direita da vírgula. Outro assunto muito comum no Enem é a divisibilidade. Como saber, olhando para um número inteiro pela primeira vez, se ele é divisível por um punhado de números, por exemplo, o 2. Basta observar o número da unidade, se for par 0, 2, 4, 6 ou 8, você tem a certeza de que o número é divisível por 2. E para saber se ele é divisível por 3, basta somar todos os dígitos que o constituem e verificar se essa soma é divisível por 3. Por exemplo, o número 936, 9 mais 3, 12 mais 6, 18. 18 é divisível por 3. E, portanto, o número 936 também será. Para saber se o número é divisível por 4, basta olhar para os dois últimos dígitos, o da dezena e o da unidade. Se esses dois números formarem um múltiplo de 4, então o número inteiro, independente de quantos dígitos houver à esquerda dos dois últimos, será também divisível por 4. Para saber se um número é divisível por 5, observe o último dígito mais uma vez, o dígito da unidade. Se for 5 ou 0, o número é divisível por 5. Para saber se o número é divisível por 6, não tem regra nova. Basta ele ser simultaneamente divisível por 2 e por 3, ou seja, o último dígito tem que ser par e, ao mesmo tempo, a soma dos dígitos tem que ser divisível por 3. Para saber se o número é divisível por 8, pegue os 3 últimos dígitos, eu disse os 3 últimos, e verifique se esses 3 formam um número múltiplo de 8. Se ao dividir o número formado por esses 3 dígitos por 8, o resto for igual a 0, então o número inteiro será, magicamente, divisível por 8. Para saber se o número é divisível por 9, a regra é muito semelhante à regra do 3. Você soma os dígitos e encontra um resultado divisível por 9. Voltando para o nosso exemplo, 936. 9 mais 3 dá 12, mais 6 dá 18. 18 é divisível por 9 e, portanto, o número 936 será todo ele divisível por 9. Finalmente, para saber se o número é divisível por 10, o mais fácil de todos, basta observar o dígito da unidade novamente e verificar que ele vale 0. Você deve ter percebido que eu pulei estrategicamente o 7. Sabe por quê? O 7 não tem regra simples e, portanto, eu garanto, se você realizar a divisão, vai estar ganhando tempo. Essa foi a aula de operações, sistema posicional e divisibilidade do Clube do Enem. Seja sócio, clubedoenem.com.br, e aproveita para assinar nosso canal, youtube.com/Clube do Enem. Por hoje era isso, um abraço, tchau!